As pessoas precisam entender que isso é uma mentira, isso é uma farsa, ele é um maluco, ele é um extremista, ele vai tentar disfarçar isso, mas ele é um maluco, ele é um extremista. E a gente tem que entender que vamos ter que todo mundo se juntar no segundo turno. Porque assim, também existe um discurso que assim, ó, tem duas opções. Ou você não entendeu isso que eu vou explicar agora, ou é um discurso desonesto. É um discurso desonesto com outra intenção. Que é falar assim, mas não é para ter outros candidatos porque vai rachar a direita na eleição. Cara, isso não faz o menor sentido no planeta Terra, porque isso só faria sentido se existisse risco do Boulos ganhar no primeiro turno. Esse risco não existe. Esse risco simplesmente não existe. Então, você pode ter quantos candidatos você quiser no primeiro turno. Não muda nada. E depois nós apoiamos qualquer um que não seja o Boulos contra o Boulos no segundo turno. Fim. Até é bom você ter vários no primeiro, porque você consegue ver qual que é o melhor. Você consegue testar ideias diferentes que ganham melhor. E depois todo mundo vai ter que ter a maturidade de falar assim, não é tudo igual. Existe um melhor e existe um pior. E é óbvio isso. Apesar de eu desprezar a pessoa do Nunes, ele é menos pior que o Boulos. É óbvio isso, é patente isso. Eu não sei como é que alguém poderia ter dificuldade com esse conceito, mas tiveram em 2022. E nós vamos tentar encontrar ele no segundo turno e ver o que acontece. Vai ser, assim, lamentável num nível histórico para o Brasil se chegar Nunes e Boulos no segundo turno. Mas fazer o quê? Eu não tenho o poder de mudar isso hoje. Eu vou estar apoiando, obviamente, a Marina Helena, que é a candidata a prefeito do Novo, que já conseguiu piscar nas pesquisas aí com 3, 4%. Então, tudo indica que a gente vai estar melhor para isso ainda quando chegar lá pro debate. E vamos ver o que acontece. E eu sei que tem gente que vai falar assim, mas não tem a menor chance disso acontecer. Tá bom, Zema Adriano Silva. Eu não vou argumentar além disso. Tá bom, tudo bem. A gente se vê lá na frente, não tem problema. E assim, ele ganhando, cara, a gente vai ter que lembrar que legislativo serve, entre várias coisas, para conter executivo. Então vai ter que ter uma união de todo mundo que for vereador não de esquerda de falar assim, cara, nós podemos ficar brigando por causa de alguma bobeira, alguma coisa que você falou, ou fez, ou que a gente discorda disso, ou diz que não é nem tema municipal, ou nós precisamos entender que os unos estão nos portões, aliás, nem nos portões, eles já estão na cidade, a cidade vai queimar. Então a gente precisa se juntar para parar esse cara. Então vai ter que fiscalizar ele até ele chorar de ódio todos os dias. E vai ter que encontrar o que ele tá fazendo errado de alguma forma, empichar o cara, de alguma forma parar, tacar todo mundo na justiça, botar todo mundo no pau, não sei, cara. Vai ter que ser um trabalho de fiscalização, assim, pra entrar pra história. Que é uma das coisas, inclusive, que me motivou aí, né, de querer ir, porque, cara, é uma coisa que eu sei fazer. Eu acho que a minha habilidade hoje é isso, né, fora algumas outras coisas, tipo, sei lá, storytelling, algumas coisas assim e tal. Minha habilidade dentro do que eu posso fazer de política é isso. Então, bora, né? Tem que parar o cara. Mas seria extremamente lamentável a gente chegar numa situação onde a gente vai perder 4 anos de São Paulo só tentando evitar que a cidade pegue fogo, sendo que a gente tem a maior capital da América Latina nisso, né, cara? Seria trágico para o Brasil como um todo. Fazer o quê? Outra pergunta aqui. Você acredita que a adoção do Bitcoin está cada vez mais próxima vista a possível aprovação pela SEC? SEC é a Comissão de Regulação Financeira nos Estados Unidos, que deve em breve, eventualmente, sabe, mesmo que não seja semana que vem ou na outra, cara, eventualmente vai acontecer de se aprovar um ETF de Bitcoin, um Exchange Traded Fund de Bitcoin, onde então investidores varejo ou institucional de grande porte, etc., podem investir facilmente em Bitcoin sem ter todos os problemas de custódia, blá, 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 porque eles podem investir em ETFs, mas eles não podem investir em cripto, exatamente, blá. Então isso traria dezenas de bilhões de dólares no médio prazo para investir em Bitcoin, o que subiria o preço pra caramba. Então isso é bom? Isso é bom. Isso vai aumentar a adoção? Aí nós temos um outro debate. Porque assim, vamos lá. Por óbvio, se isso acontecer e entrar uma puta grana em Bitcoin por causa disso, causando um aumento de preço, muita gente que não faz a mais puta vaga ideia do que é Bitcoin, do que é esse troço aí, de o que é cripto, de o que é banco central, do que é inflação, impressão de moeda, etc., vai falar, não sei, númerozinho subiu, vamos ganhar dinheiro, vamos ver. E uma porcentagem disso, que obviamente não vai ser 100%, vai ser menos,
vai, junto com isso, junto com esse interesse em investir nisso, estudar para tentar entender o que é, entender o que é cripto, entender o que o Banco Central faz, entender o que o Estado faz distorcendo moeda, todas as consequências disso, e vai gostar mais de Bitcoin, vai começar a evangelizar sobre Bitcoin, vai começar a espalhar as ideias, vai talvez virar libertário. O Bitcoin tem esse efeito, né? Muita gente entra no Bitcoin para ganhar dinheiro e vira libertário. Acontece. Esse é o maior driver de adoção de Bitcoin no mundo. Eu me sinto desconfortável com essa ideia. Eu não sei, a gente não tem os números nisso. Aliás, se eles existirem, eu não sei, por favor me deem, eu adoraria saber. Agora, o que eu sei é que se você quiser comprar Bitcoin no Brasil, você tem que ir na Bit. Antiga Bitpreço, agora virou Bitbank. O que eles fazem? Eles são basicamente uma decolar de exchanges e de vendedores, então, e de compradores também. Então eles têm o livro de ordens com maior profundidade do Brasil, por definição. Então se você quiser comprar ou vender Bitcoin, você vai lá que lá você vai conseguir o melhor preço por definição. Eu adoro fazer propaganda de uma empresa em que eu posso falar assim, cara, não preciso nem falar, porque olha, veja bem, a logo é bonita assim, cara, ó. Não tem preço melhor do que esse. Se você está comprando um volume um pouquinho maior, assim, de algumas centenas de reais e não tá lá, eu não sei o que você tem na sua cabeça. Porque você vai pagar mais caro desnecessariamente. Então, enfim, o link dos caras está aqui na descrição. Mas o que puxou a adoção do Bitcoin ao longo dos últimos 15 anos? Inclusive o Bitcoin fez 15 anos de aniversário recentemente. Porque bastante tempo, aliás, né? Caramba, eu tô velho, mano. Ainda lembro de estar no Fortran quando criaram esse troço. Enfim. Se a gente for conversar sobre oportunidades perdidas, nós vamos longe, né? O que tem puxado isso? São pessoas que olham a tecnologia e acham legal, ou que entendem ideias, entendem escola austríaca, entendem o problema de ciclos econômicos, entendem o problema de bancos centrais, entendem todo o problema desses ciclos de moeda e como isso usou a economia, e então começam a aderir e espalhar as ideias. Isso pode vir, como eu falei, indiretamente, porque o preço valorizou, então o preço subiu, né? A moeda valorizou, então agora as pessoas querem saber mais. Ok. Mas também é necessário esse esforço de educação. Você não pode achar que só porque o preço subiu, todo mundo de repente vai virar libertário. Não, não dá. Então é importante ter esses esforços de educação, sim. Então eu agradeço todo mundo que entra nesse meio também, de educar as pessoas sobre, né? Não só ficar fazendo vídeo sobre, pô, será que vai subir, será que vai cair, mas de explicar mesmo, de continuamente estar educando nisso, continuamente estar entendendo também as consequências mais complexas de como essa inflação, essa distorção monetária gera problemas no mundo. Isso é muito importante. Não só problemas econômicos, inclusive. E a outra coisa também que puxa muito a adoção é que existia uma tese no começo do Bitcoin, olhando para trás, assim, era razoável, mas olhando para trás, pensando bem, não faz muito sentido, né? Que é que seria adotado primeiro em países mais desenvolvidos, porque tem mais internet, tem mais gente com celulares, tem mais pessoas com mais educação econômica e tecnológica para entender toda essa complexidade e adotar essas moedas. E o que a gente viu é que os países que mais adotaram foram os países, perdoem meu francês, fudidos economicamente. São os países onde a inflação sai do controle, onde tem controle de capital e você não consegue sacar o seu dinheiro, mandar e receber ou ter controle dele, aonde você pode ser perseguido. Então, assim, a adoção foi muito boa na Argentina, por exemplo. A adoção é muito boa nesses países onde tem crises de inflação. A Nigéria teve uma adoção interessante por causa de problemas similares. E o Bitcoin tem uma adoção de uso no dia a dia, ou de mais número de pessoas que não só tem conta numa exchange ou está tentando ganhar dinheiro, mas de alguma forma usa isso para uma operação financeira, nesses países zoados. Então, indiretamente, isso quer dizer que assim, quanto mais estúpido o governo, mais Bitcoin vai ter. É uma conclusão desconfortável, mas que também não está muito errada, né? Não que eu goste desse fato, mas é que assim, quanto mais navio afundando, mais demanda por bote salva-vida, né? Eu que vendo bote salva-vida, não tô torcendo para os navios afundarem, mas o fato é que eu tô ganhando dinheiro com o fato de que tem gente que constrói navio errado. Ok. A alternativa era o quê? Não construir bote salva-vida? Porque seria feio ganhar dinheiro com isso? É desconfortável também essa ideia, né? Então eu não sei o quanto a SEC... Eu não acho que assim a gente pode achar que a SEC vai fazer com que a adoção do Bitcoin as pessoas entendam e tal. Dá uma maior legitimidade... Eu acho que dá, né? Porque fica mais oficial perante as pessoas que consideram que as coisas são sérias quando o governo vai lá e autoriza vender. Só que daí eu também te pergunto, né? Se as pessoas só estão começando a se interessar nisso porque agora o governo falou que é seguro para investir nisso, ainda falta muita coisa para esse cara entender, né?
Longe ainda, né? Não sei, vamos ter que esperar um pouco. Mas bom, ruim não é. Mas vamos ter calma nas ideias aqui. Pergunta de um grande amigo meu também, vereador em uma cidade de menos de 20 mil habitantes. Capciosa pergunta. Faz sentido ter a mesma estrutura de poder em cidades grandes, cidades de 1.000 habitantes? Que é a ideia de, pô, faz sentido você ter prefeitura, 9 vereadores, um bando de secretaria, todas essas coisas pra uma cidade, sei lá, pô, 9, 10, 5 mil habitantes. Ou, sei lá, até 50, faz. Ou outra, essa aqui pode ser um pouco incômoda para um pessoal a reflexão. Faz sentido a Grande São Paulo ser mais de uma cidade? Será que não, se tivesse uma estrutura de gestão onde tá tudo junto, não seria mais eficiente para, tipo, sei lá, construir infraestrutura? Não, mas daí você tem o governo do estado de São Paulo. Mas o governo do estado de São Paulo tem que ir lá gerir a cidade, lá na fronteira, com a caixa prego e tudo mais. Tem que... Se a gente tivesse uma no meio, será que não seria melhor? Tô dizendo que sim, tô dizendo que não. Tô dizendo que para pra pensar. E aí que você percebe que não só se tem um problema nisso, mas pensando numa discussão um pouco mais meta, né, a discussão da discussão, o jeito da gente decidir como é essa estrutura administrativa é muito ruim. Porque não é só sobre qual seria melhor. Obviamente, acho que todo mundo consegue concordar, que a estrutura de gestão de uma São Paulo e de uma cidade de 10 mil habitantes não pode ser a mesma. Não faz sentido. Assim como não faz numa empresa. Uma empresa de 100 mil funcionários, que tem sede em todos os lugares do mundo, todos os países do mundo, não tem sentido ter a mesma estrutura de gestão que uma padoca ou um supermercado que tem, uma rede de supermercados que tem 3 supermercados numa região de interior. Não tem sentido, certo? Não acho que tem controvérsia nisso e também acho que não tem nenhuma controvérsia de que a estrutura administrativa hoje de Brasil é extremamente cara, porque você vai ter prefeito, 9 vereadores, mas uma porrada de gente puta custa e a maior parte das cidades nem se financia sozinha. Então teria que ser outra coisa. Agora, ao invés da gente ficar discutindo qual que deveria ser, o que dá uma discussão, o que é interessante você perceber de um ponto de vista libertário é que se você para de pensar estrutura estatal, com política, Estado, etc., e começa a pensar assim que cidades poderiam ser produtos, podiam ser uma empresa, podiam ser um serviço, que é a ideia de private cities, que tem aquele livro do Titus Gebel, né, Free Private Cities, que é fantástico para você começar a pensar isso, né? Porque às vezes a galera pensa assim, poxa, vai tirar o Estado, então, tipo, cada apartamento de um prédio vai ser um país soberano, e você vai ter que ter, tipo, uma diplomacia para... Não, existe uma estrutura de administração, de gestão maior do que isso, que se chama governança, em que alguém pode olhar e falar, tipo, um condomínio? Aonde é mais eficiente fazer isso? Agora a questão é qual? Esse é o ponto. Empresas fazem isso relativamente bem. Claro, tem gente que faz cagada, por isso que a empresa quebra. Agora, empresas fazem isso relativamente bem porque você tem uma estrutura de sócios, seja um dono, poucos sócios, uma empresa listada publicamente, né, numa bolsa, onde você pode comprar e vender as ações, onde todo mundo tem o interesse, de alguma forma, de que aquilo ali se valorize ou se proteja o valor. É muito difícil você ter um comportamento parasitário. Claro, você pode ter sócios com comportamento parasitário, 100%. Mas muito menos do que no Estado. Se alguém quiser discordar disso comigo, eu não sei mais o que... Não sei, né? Mas deve ter um pessoal. Então o que acontece? Você tem essas pessoas que têm interesse em como que a gente vai fazer isso avançar. E elas vão ter que pensar rapidamente em como atender os clientes e como mudar a sua estrutura administrativa, porque se eles não fizerem isso, eles vão quebrar. E eles têm consequências por isso. Porque também, se você tem uma estrutura administrativa ineficiente no Estado, isso é benéfico para quem toma decisão no Estado. Porque quem toma decisão no Estado hoje, o cara quer uma estrutura mais eficiente ou menos? Ele quer trabalhar mais ou ele quer trabalhar menos? Ele quer ter mais gente para dividir o trabalho, por mais que isso seja financeiramente ineficiente, ou ele quer que isso seja concentrado em menos gente e ele vai trabalhar mais? Ou quando isso dá errado. Isso que é uma coisa muito poderosa que eu acho que é para tirar as pessoas de ser uns perdidos de política, para começar a pensar como um liberal e depois um libertário. Talvez ele pule até direto para um libertário. Qual que é o incentivo, né? Então assim, explodiu a cidade. Estourou o caixa completamente, voando, quicando. E aí? Bom, e aí que você sobe imposto. Não há consequências. Talvez você perca a reeleição, mas depois você pega o dinheiro e compra voto, tem um monte de coisa que você pode fazer, certo? Então assim, qual que é a sua recompensa, qual que é a sua punição, aliás, se você falir a cidade? Nenhuma. Qual que é a sua recompensa se a cidade der um puta superávit e tiver dinheiro no caixa? Bom, você provavelmente perde a reeleição,
porque isso significa que você podia ter usado esse dinheiro para comprar votos e não fez, e o outro cara vai querer apontar isso, ou de alguma forma encher o saco e tudo mais. Então, assim, não só você tem uma estrutura ruim, você tem incentivos podres que levam ela a ser pior, por isso que ela é ruim, inclusive. Então, se você tiver uma estrutura administrativa privada, você tem muito mais maleabilidade e os incentivos corretos para pensar uma estrutura de gestão que se adeque melhor ao tamanho do que você tem, seja uma cidade de 5 mil habitantes, 10, 100, meio milhão, 1 milhão, industrial, não, portuária, não, turística, porque a gente não vai ter uma estrutura. É que nem sistema de educação, eu vivo falando sobre isso, eu acho que esse é um dos pontos também de libertarianismo que mais traz gente rápido para a ideia de libertarianismo. Educação. Você não vai ter um sistema de educação no Brasil, isso é idiota. Quase qualquer pessoa de esquerda concorda com isso até. Mesmo a galera de esquerda fala assim, não, a gente não vai ter o mesmo sistema de educação para uma aldeia no interior do Amapá e uma cidade no interior de São Paulo, e uma cidade, Porto Alegre, e uma cidade praiana, ou outra. Não tem sentido, cara. Tem a vivência completamente diferente, os desafios, as oportunidades são diferentes. É a mesma coisa com uma estrutura de gestão. E aí você vai ter várias diferentes, vamos ver o que funciona. E aí você começa a pensar, isso que é legal. Quando você vai para a ideia de uma cidade como um produto, como um serviço, você pensa assim, pô, a gente podia ter tipo uma cidade listada numa bolsa, porra. Aí você tem as ações da cidade. Porra. E eu, pessoalmente, eu acho que isso ia dar merda. Eu acho que isso não seria uma boa. Eu acho que isso começa a criar uns incentivos meio podres de recompra de ação, ou de algumas manipulações, algumas coisas assim, ou de uma instabilidade de gestão que pode não ser boa. Você pode ter, talvez, uma cidade de... Uma vez eu estava discutindo isso com o repórter quando eu estava aqui naquele podcast do Estadão, foi, eu acho. Que eu até falei, cara, você pode ter uma cidade onde tipo, todo morador tem um voto, e aí ele recebe um dividendo da cidade. Tipo, se a cidade dá lucro, ela pode distribuir esse dividendo entre eles, mas se dá prejuízo, o pessoal tem que inteirar. E aí você tem um voto, cada um que mora, ou cada um que tem uma residência, alguma coisa assim, e você vai ter que pensar nesse voto aí, como é que você vai usar, porque obviamente você quer que a sua participação suba, né? Você quer de valor, você quer que essa ação que você tem suba de valor. Aí ele falou, cara, mas isso tá parecendo meio assim cooperativa, né? Tá meio de esquerda esse negócio, sei lá. Eu falei, e qual é o problema, pô? Digamos que você tem uma cidade agrícola de 20 mil habitantes no interior de Minas, que é gerida assim. Vocês acham que isso ia dar melhor ou pior do que hoje com prefeito e 9 vereadores? Ou 15, ou... Eu acho que, de novo, eu acho que a maior parte das pessoas que nem sabe nada de política ia falar, cara, eu acho que eu prefiro essa. Ou melhor, né, as cidades que têm essa estrutura, que fizerem cagada, rapidamente iam quebrar e ser tomadas por alguém que vai fazer isso direito. Então é legal quando você começa a pensar assim, pô, que tipos de estruturas que a gente pode ter? Pô, a gente pode ter o seguinte, ó, vamos pensar assim, todo mundo tem um voto no dia 1, mas tem um dispositivo onde se eu inteirar uma grana na cidade, eu ganho um voto a mais. Então, pô, eu tô investindo no negócio, tipo, pô, sei lá, pra reformar uma praça, construir uma infra, não sei, pô, uma escola. E isso me dá um voto a cada X que eu coloco de dinheiro. Porque então você vota de acordo com quanto você tem na reta. Será que seria interessante? Não sei, cara, vamos explorar a ideia? Alguma da galera eco-sustentabilidade pode falar assim, cara, vamos criar um sistema onde, sei lá, eu não acho que isso seria legal, mas eu acho que alguém testa aí só pra ver no que dá. Pô, quanto mais você emite de dióxido de carbono e gases de efeito estufa, menos voto você tem, então a gente tem um sistema que premia a pessoa ser sustentável. Eu não estaria muito interessado em estar numa cidade dessas, mas eu gostaria que alguém tentasse só pra gente ver. É tão legal você começar a brincar com isso, cara, que a tua cabeça vai e você percebe que esse sistema é muito melhor em libertar potencial humano e criar coisas divertidas e criar coisas bonitas e criar sociedades com potencial de ser uma coisa muito bonita. Isso é muito melhor, obviamente, do que política e Câmara de Vereadores hoje, né? Claro, é um argumento utilitarista, não ético, mas eu acho que é um jeito fácil da gente ter uma porta de entrada para fazer as pessoas pensarem de uma forma diferente. Enfim, nossa, sou quase 10 minutos nessa resposta, mas é que eu só gosto pra caramba. Enfim, acho que a gente teve umas 5, 6 perguntas aí, já tá bueno. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.